a tranquilidade da ovelha do bom pastor. Eu vou ler o Salmo 23 em duas versões. Como são só 6 versos e todo mundo sabe de cor, então eu vou ler o Salmo 23 na versão que todos sabem de cor, né, que é na versão Almeida, e depois, nessa versão que eu tenho utilizado também para ilustrar o nosso sermão, na versão da A Mensagem. Então, na versão Almeida, o Salmo 23, todos sabem de cor. Se você está acompanhando comigo aí, está com a sua Bíblia aberta, leia em voz alta comigo. Se você sabe de cor, recite comigo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém. Belo salmo, né? Vamos agora ler esses 6 versículos na versão conhecida como A Mensagem, feita pelo pastor Eugene Peterson. Olha só também como é bonito. É uma versão... Os salmos já são poemas, né? Então, nessa versão, fica também muito bonito. Diz assim o Salmo 23. O Eterno é meu pastor. Não preciso de nada. Tu me acomodaste em exuberantes campinas. Encontraste lagos tranquilos, e deles posso beber. Orientado por tua palavra, pude recuperar o alento e seguir na direção certa. Mesmo que a estrada atravesse o vale da morte, não vou sentir medo de nada, porque caminhas do meu lado. Teu cajado fiel me transmite segurança. Tu me serves um jantar completo na cara dos meus inimigos. Tu me renovas e meu desânimo desaparece. Minha taça transborda de bênçãos. Tua bondade e teu amor correm atrás de mim todos os dias da minha vida. Assim, vou me sentir em casa, no templo de Deus, por todo o tempo em que eu viver. Muito bonito também, né? O Salmo 23, ele é bonito em qualquer versão. E nessa versão, a mensagem ele ainda é mais poético, né? Mais bonito. Bom, meu amado, minha amada, o Salmo 23 é, sem dúvida, o texto mais conhecido de toda a Bíblia, depois de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Salmo 23 é, com toda certeza, o texto mais conhecido das Escrituras Sagradas. Aliás, eu cresci em uma geração em que crente que é crente, tinha que saber o Salmo 23 de cor. Eu cresci numa geração que é crente, tinha que decorar o Salmo 23. Isso eu sei desde criança, acho que desde os meus 6, 7 anos de idade, assim que eu aprendi a ler, olha que eu aprendi a ler com 4 anos, eu já sabia o Salmo 23 de cor, de tão belo, de tão maravilhosa, de tão poderosa que é a sua mensagem. Veja bem, o Salmo 23
faz parte, junto com os salmos de número 4, 11, 16, 27, 62 e 132, dos chamados salmos de confiança. O que isso significa? Salmos de confiança significam que cada um desses salmos traz, irradia uma tremenda confiança na bondade de Deus, na compaixão de Deus, no amor imutável de Deus, que nunca será abalado, nem tampouco diminuído. Todos estes salmos de confiança, este é o mais conhecido. Provavelmente devido à sua simplicidade e à comunicação tão fácil, tão direta das suas imagens. O autor, olha que interessante, o autor do Salmo 23 foi Davi, que fora, na sua juventude, pastor de ovelhas nas regiões belemitas. E mais tarde, você sabe muito bem, esse mesmo jovem pastor de ovelhas Davi veio a se tornar o rei de Israel. E Davi conhecia muito bem a vida de um pastor de ovelhas. Davi conhecia muito bem a maneira de um pastor lá do Oriente, onde ele vivia, tratar o seu rebanho. Porque todas as figuras usadas por Davi aqui têm por base a sua própria experiência como pastor de ovelhas. Olha só, existe uma grande diferença entre o pastor de ovelhas do Ocidente e do Oriente. O pastor do Oriente, onde vivia Davi, passava a noite com seu rebanho para protegê-lo, para defendê-lo. Enquanto o pastor do Ocidente, geralmente ele recolhia o rebanho a um curral, a um aprisco próximo. Então, pelo fato de estar à noite ao lado do rebanho, para cuidar do rebanho, para tomar conta do rebanho, muitas e muitas vezes o pastor, veja só, dava a sua própria vida em prol das ovelhas. O próprio rei Davi, o próprio Davi nos fala das vezes em que teve que lutar com urso, com leão, provavelmente à noite, para proteger o rebanho do seu pai Jessé. E é este aspecto de dedicação do pastor, esse aspecto de entrega total do pastor, que o salmista destaca, ressalta. Isto para uma menção figurada do Messias, o nosso Senhor Jesus, que lá na frente, em João capítulo 10, verso 11, ele diz que é o bom pastor e que dá a sua vida pelas ovelhas. João 10, 11, o que diz lá? Você sabe muito bem, você pode recitar alto comigo. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. É desse contexto que Davi fala e é desse contexto que o Senhor Jesus diz que dá a sua vida pelas ovelhas. Outra coisa, o Salmo 23, ele é universalmente conhecido como o Salmo do Bom Pastor. Isto porque ele fala claramente, como nós já vimos aqui, de um pastor guiando, de um pastor sustentando o seu rebanho. Há uma simplicidade do Salmo 23 muito grande, mas a simplicidade do Salmo 23 tem uma grande profundidade, uma tremenda força por detrás dele. Sua paz não é uma fuga
O Salmo 23, que fala de contentamento, não é uma complacência. Há no Salmo 23 uma tremenda disposição para enfrentar as trevas e um ataque iminente do inimigo. E no Salmo 23, o seu clímax revela um amor que não acha satisfação em nenhum alvo material. Não são as coisas materiais que nos satisfazem, não são as coisas deste mundo que satisfaz a vida do pastor, mas sim o próprio Deus, somente no próprio Deus. Meu amado, minha amada, este salmo não tem comparação quando tomado como a canção da fé. É impossível avaliar os efeitos maravilhosos deste salmo sobre a humanidade através dos séculos, desde que foi escrito por Davi, mais de 3.000 anos atrás. Dor e tristeza, a dúvida, tudo isso tem sido afastados por meio da poderosa afirmação de fé e tranquilidade que o Salmo 23 nos traz. Paz, satisfação e confiança têm sido as bênçãos recebidas por aqueles que partilham desta tremenda confiança do salmista. Embora a linguagem seja simples e o significado claro no Salmo 23, não há escritor, não há ninguém até hoje, nem nunca haverá ninguém que tenha sido capaz de exaurir, de esgotar a mensagem do poema, ou melhor, a sua beleza tranquila, a tranquilidade que o Salmo 23 nos dá. Pois, quer um exemplo? Quantas e quantas vezes nós recitamos o Salmo 23, aqueles que sabem o Salmo de cor, quantas e quantas vezes recitamos o Salmo 23? E sempre a sua mensagem vai falar ao nosso coração. Sempre a mensagem no Salmo 23 vai nos dar força, vai nos dar ânimo, vai nos dar alegria, disposição, coragem, paz e tranquilidade. O Salmo 23, apesar de ter apenas 6 versículos, eu poderia fazer uma série de sermões apenas nele, falando justamente sobre isso, sobre a força que ele nos dá, o ânimo que ele nos transmite, a alegria que ele nos emite, a disposição, a coragem, a paz. Tudo isso e muito mais são temas que o Salmo 23, escrito por Davi, aquele pastor de ovelhas e depois rei de Israel, traz para nós. E é sobre esse de muitos temas que o Salmo 23 tem que nós iremos pensar nessa noite. Tranquilidade. A tranquilidade da ovelha do bom pastor. O que é tranquilidade? Veja bem o que o dicionário diz sobre tranquilidade. Tranquilidade é o estado do que é ou está tranquilo. Tranquilidade é estar isento de agitações, de inquietações, de perturbações ou de alvoroço. Então você vai concordar comigo que em um mundo tão agitado, em um tempo tão conturbado como esse que estamos vivendo, principalmente de 2020 para cá por conta da pandemia, mas agitação, inquietação, nós já vivemos isso a vida toda nesse mundo agitado que nós temos. Ouvir sobre tranquilidade, sobre paz, serenidade, viver sem agitações, sem inquietações, sem angústias, sem ansiedade, vai nos soar como algo muito, mas muito precioso, muito necessário. Vamos ver o que Davi diz no verso 2. Deitar-me faz em verdes pastos. O que ele fala agora? Guia-me mansamente a
águas tranquilas. Alguém pregou certa vez o seguinte: nós vivemos num mundo seco e salgado. Essa declaração foi feita por um pastor quando pregava sobre o Salmo 23. E quando ele chegou no verso 2, guie mansamente as águas tranquilas, esse pastor declarou isso: nós vivemos num mundo seco e salgado. Perceba, meu amado e minha amada, que o que esse pastor afirmou é coberto de razão. Vivemos num mundo seco e salgado. Porque a vida neste mundo, você vai concordar comigo, sem dúvida alguma, é cheia de situações duras, é cheia de circunstâncias áridas, estéreis. Preste atenção nesta história que foi real. Essa história aconteceu realmente. Certa vez, um corredor foi lá do Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Sabe fazendo o quê? Correndo. O corredor foi correndo, claro. Ao chegar no seu destino, lá no Rio Grande do Norte, ele foi logo entrevistado pelos repórteres, que perguntaram para ele o seguinte: qual foi a maior dificuldade que ele tinha enfrentado desde que ele saiu correndo lá do Rio Grande do Sul até chegar no Rio Grande do Norte? Teria sido calor? Teria sido mau tempo? Teria sido frio, as tempestades? Ou o medo do assalto? Ou o trânsito das estradas? Qual não foi a surpresa de todos quando aquele corredor respondeu que a maior dificuldade que ele enfrentou, sabe o que foi? Pedrinha no tênis. Pedrinha no tênis. Sim, a maior dificuldade dele era quando uma pequenina pedra entrava no seu tênis. Ele tinha que parar, tirar o tênis, para tirar a pedra, e isso atrapalhava bastante, porque ele perdia o ritmo da corrida, acabava às vezes machucando o pé dele e influenciava muito naquilo que ele estava fazendo. Entenda a razão ou a moral dessa história. Uma dificuldade, pequena que seja, muitas vezes, meu amado, minha amada, é como uma pedrinha no tênis, ou como um grãozinho de areia que penetra em nossos olhos. Já aconteceu com você, certamente, de um grão de areia entrar nos seus olhos, uma pedrinha, um cisco entrar nos seus olhos. Irrita, provoca lágrimas. Nós vivemos num mundo seco. E esse mundo seco é salgado porque toda dificuldade encontrada na vida neste mundo não é doce. O sabor de uma dificuldade é parecida com sal. Ora, quando a gente enfrenta uma dificuldade, quantas vezes ficamos com a boca ressecada? E o sal é responsável por essa sensação de boca seca. Isso acontece porque enfrentando uma dificuldade, como eu e você enfrentamos, o nosso emocional se altera. Nós ficamos ansiosos, ficamos preocupados, ficamos angustiados, a nossa pressão arterial sobe, muitos perdem a vontade de comer, outros têm dificuldade para dormir, muitos não têm vontade de sair, não têm vontade de trabalhar, não têm vontade de fazer nada porque estão enfrentando dificuldades. Então, meu amado, pode ser coisa pequena, mas uma dificuldade na vida pode irritar os olhos, pode atrapalhar a sua corrida, como uma pedrinha no tênis, dar um amargo na boca e fazer a gente sofrer e chorar. E quando passamos por essa situação, com os olhos em lágrimas, a garganta seca por conta de alguma dificuldade, nossa alma começa a procurar, então, refrigério. Quando passamos por dificuldade, a nossa alma começa a procurar por água, para algo que sacie essa sede, esse sal que advém dessa dificuldade. Só que
O problema acontece quando, seguindo os nossos próprios impulsos ou a nossa própria sabedoria, nós não vamos encontrar a boa água, ou a água fresca, ou a água que sacia a sede da nossa alma. O risco de nos perdermos é grande, porque podemos buscar esse alívio para a nossa vida em fontes que não vêm de Deus. E quando se bebe dessas fontes, além de ser uma atitude pecaminosa, não vai aliviar de verdade a sede da nossa alma. Pelo contrário, muito pelo contrário, acaba trazendo ainda mais dor e secura para a nossa vida. Ouça só a experiência do povo de Israel no passado, que está escrito no livro do profeta Jeremias. Acompanha comigo a leitura de Jeremias, capítulo 2, versos 5 a 7 e 11 a 13, para ilustrar o que eu estou falando. Jeremias, capítulo 2, a partir do verso 5. Assim diz o Senhor, que defeitos seus antepassados encontraram em mim, para que se afastassem tanto. Foram atrás de ídolos inúteis, e eles próprios se tornaram inúteis. Não perguntaram, onde está o Senhor que nos tirou do Egito em segurança e nos conduziu pelo deserto? Uma terra árida e cheia de covas, terra de seca e densa escuridão, onde ninguém vive e pela qual ninguém passa. E quando eu os trouxe para uma terra fértil, para desfrutar sua fartura e as coisas boas que ela produzia, vocês contaminaram minha terra e a corromperam a herança que eu lhes tinha dado. No verso 11, Jeremias 2. Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor, pois meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água. Veja bem, meu irmão, veja bem, minha irmã, sozinhos, eu e você, nós não conseguimos encontrar água que realmente refresque e sacie a sede que a alma sente. Nós precisamos ser guiados para a verdadeira fonte, guiados por alguém que seja capaz de nos levar a elas. E é justamente aí que entra a nossa necessidade de Jesus. O Senhor Jesus é o bom pastor que sabe onde estão as correntes de águas vivas, frescas e abundantes, capazes de refrigerar, de saciar a sede da nossa alma. É o que o salmista declara aqui. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me guia mansamente às águas tranquilas. Você sabe que este Salmo 23 faz uma analogia. O Senhor Jesus é como pastor de ovelhas e a pessoa que entregou a sua vida para Deus dirigir e para Deus abençoar é como a ovelha do rebanho de Deus. Agora veja só que interessante acerca da ovelha. Davi não comparou aquele que entrega a sua vida a Deus como uma ovelha à toa. Olha que coisa interessante, que talvez você nunca tenha sabido disso. Presta atenção. A ovelha é um animal que precisa de água constantemente. Ovelha é da família dos caprinos. E os caprinos consomem entre 2,5 a 4 litros de água por dia. Ovelhas não são como, por exemplo, os antílopes da África, que passam por um longo período sem água. Ovelhas não são muito menos como os camelos do Saara, que passam semanas sem água. Ovelhas precisam de água com frequência.
Mas como ovelha não é um animal esperto, a ovelha realmente não é esperta, para localizar a água para ela, o segredo está aonde? Aonde? No pastor. Só o pastor sabe dos verdes pastos, ou dos pastos verdejantes, do versículo 2. Só o pastor sabe dos melhores bebedouros. Só o pastor sabe das águas tranquilas. A ovelha não sabe. É isso mesmo. Quando a ovelha está sedenta, ela começa a ficar inquieta. E aí, se não tem quem cuide dela, a ovelha parte para beber água de qualquer lugar e corre o grande risco de beber água de poços poluídos, onde há vermes e bactérias que causam doenças que podem levar a ovelha à morte. A Bíblia ensina que assim como o corpo físico tem necessidade de água e sente sede, a alma humana também tem necessidade de Deus e sente sede da presença dele. Eu já citei aqui recentemente o filósofo russo Fyodor Dostoiévski, que disse o seguinte: existe no homem um vazio do tamanho de Deus. E o próprio Davi expressou isso no Salmo 42, verso 2. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. E isto é verdade sobre todo ser humano. Por natureza, nós possuímos uma alma sedenta e distante de Deus por causa do pecado. E com sede de Deus, a água da vida, o ser humano parte em busca dele. Mas não sendo esperto como imagina ser, no seu entendimento, o ser humano, ao encontrar cisternas rachadas, acha que dá para matar a sede ali e acaba bebendo de uma poça poluída e contaminada para a morte. Ele pensa o seguinte: eu sou mais eu achei aqui essa cisterna e vou beber, mas é uma cisterna com água poluída. Qual cisterna será que você tem bebido? Será que é a cisterna do egoísmo? Da idolatria? Será que é a cisterna da meritocracia? Eu mereço tanto. Qual cisterna rachada com água poluída será? Será que você tem bebido e a sua alma, ao invés de saciar a sua sede de Deus, pelo contrário, fica doente? Um dos grandes pensadores e teólogos do cristianismo, Agostinho de Hipona, que viveu no século IV, que eu citei no início do culto, escreveu uma frase que diz tudo sobre esse estado da ovelha sedenta. Ele diz o quê? Ó Deus, tu nos criaste para ti. Nossa alma sempre estará inquieta e ansiosa enquanto não encontrar descanso em ti. Perceba, meu irmão, que nós estamos sempre sedentos. Nós lemos no Novo Testamento Jesus conversando com a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, versos de 4 a 18. E isso ilustra perfeitamente bem a pessoa espiritualmente sedenta. Jesus fala com a mulher e diz assim: quem beber desta água terá a sede, mas se aquele beber da água que ofereço, sua alma jamais terá sede. E aquela mulher diz: Senhor, me dá desta água para que eu nunca mais tenha sede. E Jesus falou que ele é a água que sacia a sede. Quem beber desta água nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. A história da mulher samaritana revela 3 fontes de água poluídas, onde o ser humano geralmente recorre para matar a sua sede espiritual: o trabalho, os relacionamentos e as crenças.
O ser humano tem alma sedenta de Deus. O ser humano foi criado por Deus e para Deus, e sem Deus, a alma sente falta. Alguns buscam saciar essa sede, essa falta de Deus com o trabalho, ou com o relacionamento com os outros, ou ainda com a religião, ou com outras coisas mais, com música, com esporte, com comida, com bebida, com drogas, com sexo, com o que for. E a alma que está sedenta, muitas vezes, encontrando poças poluídas, a pessoa pensa que ali vai saciar a sede que a alma tem, só que não. Por isso que Agostinho disse, nossa alma sempre estará inquieta e ansiosa enquanto não encontrar descanso em Deus. Meu amado, minha amada, a alma humana precisa da água viva, a alma humana precisa de Deus, você precisa de Deus. E quando Davi escreveu o Salmo 23, ele olhava para a sua vida do ponto de vista da ovelha e disse, o Senhor é o meu pastor, ele me guia mansamente a águas tranquilas. E uma outra tradução diz, ele me leva para junto de riachos tranquilos. Em outras palavras, Davi está dizendo, somente o Senhor Deus sabe onde eu posso encontrar da água em que minha alma precisa. Em termos gerais, a ovelha, outra curiosidade dela, consegue água de 3 maneiras. Do orvalho, que cai durante a noite sobre a relva, dos poços cavados ou dos riachos. Veja bem, nas primeiras horas do dia, a vegetação está coberta de orvalho. A ovelha acorda cedo e começa a pastar, comendo da relva molhada pelo orvalho. Isso é uma fonte de água pura e limpa para ela. O pastor dedicado deixa o rebanho pastar cedo. O que isso significa? O que isso ilustra, pastor? Significa o seguinte, na nossa vida cristã, você pode ver lá, os crentes mais confiantes, os crentes mais fortalecidos, os crentes com mais fé, os crentes que têm mais experiências com Deus, são os crentes que levantam cedo pela manhã para se alimentar da palavra de Deus, que dão o primeiro lugar a Deus no seu dia. De manhã cedo eles estão comendo a palavra, fazendo a leitura da Bíblia. Segundo, além do orvalho sobre a relva, a ovelha conta com a água dos riachos. Olha que coisa interessante, meu amado. Alguns especialistas da Bíblia entendem que a palavra tranquilo, que Davi usou para falar de águas tranquilas, deve ser entendida como águas tranquilizadas, quer dizer, águas que estavam turbulentas e que o pastor tranquilizou. Porque era isso que o pastor precisava fazer. O pastor tinha que tranquilizar, que acalmar as águas, para que as ovelhas pudessem beber. Sabe por quê? Por uma razão bem clara. A ovelha é um animal peludo, cheio de lã. Afinal, a ovelha produz lã. Então, se escorrega, cai dentro do rio, e esse rio, e essas águas, ou esse lago, é turbulento, a ovelha vai afundar encharcada pela sua própria lã e vai morrer afogada. Por isso, o trabalho do pastor incluía providenciar ou um pequeno riacho ou um lago com águas mansas, sem correntezas, águas tranquilas para a ovelha beber. Às vezes até o próprio pastor construía uma pequena lagoa de águas tranquilizadas e limpas para as suas ovelhas. Quando o salmista diz, o Senhor é meu pastor, ele me leva para águas tranquilas, a mensagem é essa. O Senhor, o nosso Deus, ele é poderoso em transformar águas turbulentas em águas tranquilas. Preste atenção nisso, meu amado, estamos caminhando para o final da mensagem. Deus sabe como ninguém transformar dificuldades em experiências abençoadas. Então, em meio à tormenta, em meio à intranquilidade, em meio à
crise de ansiedade, de medo, de angústia, do que for, o crente ora. E a sua oração tranquiliza a sua alma, porque ele fala ao bom pastor, a Jesus. Jesus nos leva a águas tranquilas. Quanto de nós poderíamos agora lembrar de um momento duro, difícil que passamos, mas que pela graça de Deus, por meio da oração, foi transformado numa bênção tão grande? Acho que todos nós, não é verdade? Todos nós passamos por um momento difícil, mas pela oração ele foi tornado tranquilo. E além do orvalho sobre a relva, aquele momento cedo pela manhã para ler a Bíblia, a palavra de Deus, e além dos riachos tranquilizados, isso é, da oração em meio às tormentas, a ovelha do Senhor ainda encontra água no poço cavado pelo bom pastor. Irmão, irmã, Jesus é a fonte de água da vida que Deus cavou para nós. Toda alma sedenta, inquieta, encontra refrigério em Jesus. Talvez, sentindo o sabor amargo das dificuldades da vida, você tenha buscado saciar a sede da sua alma em águas poluídas, em cisternas rotas. Hoje, eu te faço um convite. Receba agora mesmo o Senhor Jesus por seu pastor. Jesus é o Senhor e Salvador. Confesse a Jesus seu pecado de buscar água noutras fontes. Beba de Jesus, da presença de Jesus, a água da vida que traz vida para você. E tendo Jesus como seu pastor, você pode dizer como Davi: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Você pode saciar a sede da sua alma no orvalho da manhã, lendo a palavra de Deus. Você pode saciar a sede da sua alma em águas tranquilas, na oração com Deus. Você pode saciar a sede da sua alma bebendo da água que o próprio pastor cavou, que é o Senhor Jesus. Para terminar, a aguardada historinha para você fixar e lembrar bem dessa mensagem. Certa vez, houve um concurso de pintura, pintura. E o primeiro lugar seria dado ao quadro que melhor representasse a tranquilidade. Ficaram dentre muitos pintores 3 finalistas, igualmente empatados. O primeiro finalista retratava uma imensa pastagem, igual essa de pasto mesmo, né, que falam de ovelhas, com lindas flores, borboletas que estavam ali no ar. O segundo finalista pintou um quadro onde mostrava pássaros voando sobre nuvens brancas, em meio a um céu azul muito bonito. E vejam só, o terceiro finalista mostrava um quadro pintado, um grande rochedo, sendo açoitado pela violência das ondas do mar, em meio a uma tempestade estrondosa e cheia de relâmpagos. Imagina! E para surpresa e espanto dos finalistas, do público em geral, o quadro escolhido que retratava melhor a tranquilidade foi o terceiro quadro, aquele da violência das ondas sobre o rochedo. Sabe que os 2 outros pintores ficaram indignados, questionaram com o juiz: como é que um quadro tão violento pode representar a tranquilidade, senhor juiz? O juiz, com uma serenidade muito grande no olhar e na fala, disse o seguinte: vocês 2 repararam que em meio à violência das ondas e à tempestade que está caindo, os trovões e relâmpagos, há, numa das fendas do rochedo, um ninho com um passarinho
com seus filhotes dormindo tranquilamente? Os dois pintores, sem entender nada, responderam sim, mas antes que eles concluíssem a frase, o juiz ponderou. Meus amigos, a verdadeira tranquilidade é aquela que, mesmo nos momentos mais difíceis, nos permite repousar em paz. Talvez muitas pessoas não consigam entender como pode reinar a tranquilidade em meio à tempestade. Mas não é tão difícil de entender. Basta ter fé que o Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente às águas tranquilas. Que o Senhor possa guiá-lo todos os dias de sua vida às águas tranquilas. Amém.